Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte? Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. E hoje nós temos a alegria de entrevistar Denilson Martins. Denilson Martins, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Obrigado pelo convite, Frei Gilvander, é um prazer estar aqui na TVC para poder dialogar, conversar com você sobre um tema que é a paixão da nossa vida, que é a segurança, cidadania e envolvimento com o povo. Sinta-se em casa, tá, Denilson? Denilson Martins é presidente do Sindipol, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Denilson Martins é também secretário nacional dos Trabalhadores em Segurança Pública, pela CSP. E Denilson Martins também é formado em Direito pela FEM, Faculdade aqui de Sete Lagoas. Denilson Martins também é especialista em Criminologia e coordenador da Intersindical. É com muita alegria, há muito tempo que eu já estava tentando trazer o Denilson Martins aqui, mas você anda com a agenda muito lotada, né? E eu tive a alegria de conhecer Denilson Martins participando de várias lutas, juntos com outros sindicatos e com vários movimentos populares do campo e da cidade, né? Uma luta que foi, para mim, uma alegria ver a participação do Denilson Martins, foi a luta que o povo do bairro Camargos e de Santa Luzia travaram para expulsar a grande empresa Sergipe, que é uma empresa de incineração de lixo hospitalar e lixo tóxico, que estava causando um inferno de poluição e causando câncer em muitas pessoas no bairro Camargos e também lá em Santa Luzia. Mas lá a empresa deu um azar danado que foi querer fincar a barraca lá pertinho de você, né? Na porta da minha casa. Aí não podia não, né, Denilson? Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Denilson, mas vamos começar pelo início. Palavra ética aqui, é claro que a gente convida aqui pessoas que de fato a gente pensa e sente que tem uma palavra ética a dizer para a sociedade, né? Vamos começar numa rápida apresentação. Onde você nasceu, né, em rápidas linhas assim, as principais marcas da infância e da adolescência, por que você resolveu e se tornou um policial civil, por que você resolveu cursar Direito e entrar na luta sindical e estar presidindo o sindicato, o Sindipol. Pois é, Frei Gilvander. Eu nasci em Belo Horizonte, há 40 anos atrás, mineiro da capital aqui de Belo Horizonte, né? E vivi minha infância em Santa Luzia. Fui para Santa Luzia ainda em tenra idade, com 9 anos de idade. Região metropolitana. Região metropolitana de Belo Horizonte. Cidade histórica, nossa amada Santa Luzia, de mais de 320 anos de história. Ao lado do grande Rio das Velhas, Isso, principal afluente do São Francisco, né? Lá eu tive o prazer e o privilégio de ser inserido na comunidade cristã, comunidade católica Nossa Senhora da Paz, lá no Conjunto Cristina, no Conjunto Habitacional, onde pude inserir na catequese, liturgia, ministro da Eucaristia, participei ativamente da Pastoral de Fé e Política, né? Padre Paulo Stumpf, hoje o reitor da Fundação Faculdade Dom Helder Câmara, antes a Fundação de Direito e Cidadania, virou Faculdade Dom Helder. Jesuíta, pôde nos ajudar muito, né? Contribuiu muito com a formação política nossa. Padre Alberto Antoniazzi, de saudosa memória, grande Antoniazzi. Deixa uma lacuna que até hoje não foi preenchida por ninguém, né? Esse trabalho bonito. E lá então começamos essa militância política. Pude ser eleito a vereador por 2 mandatos consecutivos, ainda antes, em Santa Luzia. Em Santa Luzia. Em 1990 fiz concurso para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, para o cargo de detetive naquela ocasião, e rodei por várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, onde em Neves, né, pude trabalhar como assistente jurídico, já formado em Direito. Aqui em Ribeirão das Neves. Em Ribeirão das Neves, na Dutra Ladeira, como assistente jurídico, advogando para os presos que não tinham como pagar advogado. Eu costumo até brincar com as pessoas, sua trajetória de policial, você prendeu poucas pessoas, mas soltou muitas. Né? Não pude contribuir com o Estado de Minas Gerais, com a segurança pública de Minas Gerais, fazendo justiça para aqueles que tinham sede e fome de justiça. Você fez Direito após ser aprovado no concurso para ser investigador? Eu passei na faculdade em 1993, formei em 97, e ingressei no serviço público em 1990, fiz concurso em 90, tomei posse em 91. E desde então, depois de 22 anos, né, militando aí nas frentes sociais. Estou na frente do sindicato, né, fui vice-presidente 2 mandatos e presidente agora
Presidente do Sindipol. Do Sindipol. Estamos aí no nosso primeiro mandato de presidente. Já estou há 8 anos na frente do Sindipol. Ô, Denilson, com essa origem aí bastante no seio da igreja, né? Sim. E depois, uma perguntinha a mais. O que foi que levou, é claro que são vários fatores, mas os principais que levou você a não ser um mero policial civil e entrar na luta sindical e ser hoje o presidente do Sindipol? Primeiramente, a fé. A fé e a ideologia não nos abandonam jamais. A Sagrada Escritura fala que a lâmpada não pode ficar debaixo da cama. Claro. Tem que ser colocado no alto para que ali ilumine a todos. E os dons que Deus nos dá, você tem que colocar a prática das pessoas, em prática das pessoas. Poder, qualquer parcela de poder que a gente tem, só faz sentido se for a serviço da vida. Eu não posso ser um policial e encerrar só na minha classe. Você tem que ser um ativista político, tem que ser um transformador e buscar agregar valor ao que você já tem. Conhecimento nunca ocupa espaço. Então, o conhecimento acadêmico foi importante, a experiência com pessoas mais maduras, mais vividas no dia a dia da sociedade, no dia a dia do serviço público, contribuiu muito comigo. Vindo a participar da coordenação intersindical, que é o colegiado de sindicatos do Serviço Público de Minas Gerais, pôde me ajudar muito também a entender a dinâmica dos conflitos, das dificuldades dos outros segmentos da sociedade, do meio ambiente, do fisco, da educação, da questão do saneamento básico. Isso foi um verdadeiro aprendizado. E é óbvio, o mandato, os 2 mandatos de vereador em Santa Luzia, uma cidade com desafios muito grandes na área de inserção social, pôde me habilitar para isso. Então a gente chega no sindicato, com experiência, convivência, a gente não tinha como ficar parado. Por isso, dessa aproximação nossa com os outros segmentos do movimento social, do movimento sindical, por quê? O distintivo que a gente usa, eu sempre digo isso, e tento mostrar isso para os companheiros de serviço, o distintivo que a gente tem não deve abafar o cidadão que vive dentro de nós. Então você tem que ter uma vida ativa, participar, ajudar a sociedade, porque você é um elo de transformação social. Exato. Denilson, o Sindipol, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, já é bastante conhecido. Mas em poucas palavras, assim, para quem conhece pouco ainda, o que faz o Sindipol, os principais desafios, né? Os filiados, como é que é essa luta sindical no seio da Polícia Civil? Primeiramente, temos que entender que o mundo do trabalho, a importância da atividade sindical no mundo do trabalho, que é de contribuir com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento do seu semelhante. E no nosso caso, que somos operadores de segurança pública, essa atividade não deve encerrar só na defesa classista. Ela tem que pensar além do horizonte. Ela tem que fazer de forma vaso-comunicante. Como que a segurança ela dialoga com a educação? Como que a segurança dialoga com a saúde? Como que a segurança dialoga com a construção e desenvolvimento da sociedade? E é essa a compreensão que o sindicalista tem que ter e que os participantes dessa ótica sindical têm que ter. O Sindipol foi o primeiro sindicato de polícia civil do Brasil. Lá na diáspora constitucional, em 5 de outubro de 88, deu o direito de que nós, policiais civis, pudéssemos nos organizar em sindicato, não apenas em associações. Então, o sindicato que já tinha um núcleo, uma célula muito viva no MUP e também nas associações, não pensou 2 vezes. Como Minas tem por tradição mostrar o caminho, Frei, mostrou o caminho também para os policiais do Brasil. Logo em seguida, no dia 19 de dezembro de 88, foi registrado o Sindipol. Tinha o Ciposseng, que era um ensaio de sindicato lá em Juiz de Fora, houve uma negociação, houve um aperfeiçoamento, então nós fechamos ali, vai ser a sede em Belo Horizonte. Então, Sindipol MG, Belo Horizonte. Mas tem atuação em todo o estado? Atuação nos 853 estados. Municípios. 853 municípios. E está organizado, faz parte da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira de Policiais Civis, que atende o Brasil inteiro. O Sindipol faz parte da executiva, tem assento, então tem um papel importante nesse sentido. Qual que é a finalidade expressiva? Fazer a defesa das matérias da classe policial civil, promover o desenvolvimento, trazer benefício para os membros dessa categoria, discutir as políticas públicas de segurança pública dentro do Estado de Minas Gerais e, por que não dizer, no Brasil, trazer benefícios, trazer subsídios para isso, fazer esse debate. Nós temos um escritório jurídico, um departamento jurídico com tutela jurídica ampla para os nossos servidores. Quantos policiais civis tem hoje no estado de Minas Gerais e
quantos estão filiados, participando do sindicato, do Sindipol? O ideal seria que tivéssemos 18.500 policiais civis em todo o estado. Isso é um planejamento estratégico feito pelo próprio governo, mas infelizmente só temos 9.000. Ou seja, trabalhamos com metade da capacidade instalada, 50%. Desses 9.000, 4.600 são filiados ao Sindipol, mas tem entre aposentados e também membros ativos. Eu quero dizer que nós temos hoje 40% dos policiais filiados ao Sindipol. A intenção é que todos se filiem para fortalecer essa ferramenta e assim produzir mais efeitos, gerar mais resultados positivos para a categoria e para a sociedade. Denilson, hoje está sensível na sociedade, muita gente diz, olha, a segurança está complicada, a violência está aumentando, policial é difícil acreditar, né? Até eu me recordo, por volta de uns 10 anos atrás, eu encontrei na periferia do Rio de Janeiro e vi uma cena lá que eu nunca esqueci, uma mãe dizendo para a filha assim, olha, quando eu era pequenininha, a minha mãe me dizia assim, se você estiver perdida na cidade, se você vê um policial, procure ajuda. Aí ela falou, hoje eu digo para minha filha, se você estiver na cidade e ver um policial, cuidado. Então assim, hoje muita gente assim tem uma série de críticas aos policiais, né? Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Então, Denilson, queria que qual a avaliação que você faz da questão da segurança pública no estado de Minas Gerais, especificamente, a questão da qual o diagnóstico que você faz da atuação da Polícia Civil, quais são os principais desafios? Frei Gilvander, eu também sou muito crítico a esse modelo de polícia que hoje está instalado no nosso país. Ele já nasceu errado. A sociedade brasileira, ela cresceu em torno do patrimonialismo. Veja bem vocês, telespectadores, que o primeiro prédio público a ser instalado nesse país foi uma cadeia. A Polícia Civil, no país inteiro, durante 200 anos de história, ela custodiou presos. Está errado. Quem prende não pode custodiar. A Polícia Judiciária, a Polícia Civil, ela tem que atuar onde a Polícia Militar Preventiva, ela falhou. E ainda está custodiando presos em Minas Gerais? Em Minas Gerais, depois de muita luta, nós entregamos cerca de 70% da custódia e escolta de preso para que um outro aparato, um outro segmento importante do serviço público nascesse, crescesse e se profissionalizasse. Os agentes penitenciários. São os agentes penitenciários, que é a SUAP, Subsecretaria de Administração Prisional. Mas ainda temos no interior do estado a guarda compartilhada de 6.000 presos, num total de 48 que somos hoje. 48 mil presos no estado de Minas Gerais. É a segunda maior população carcerária do Brasil, uma das maiores do mundo, perde apenas para Estados Unidos e Alemanha. Então vocês vejam bem que o desafio que temos. Então eu faço crítica a esse modelo porque é um modelo muito mitigado. Você não sabe onde começa um e onde termina o outro. O ideal seria um modelo único com funções distintas. Denilson, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Hoje nós estamos aqui no Palavra Ética, entrevistando Denilson Martins, que é presidente do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Ele é também secretário nacional dos Trabalhadores em Segurança Pública, é formado em Direito, né, especialista em Criminologia e coordenador da Intersindical. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já para continuar a entrevista aqui com Denilson Martins, conversando sobre segurança pública e sobre Sindicato Cidadão. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Nós estamos de volta aqui com Palavra Ética na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos hoje entrevistando o Denilson Martins, que é presidente do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Denilson é secretário nacional dos Trabalhadores de Segurança Pública, é formado em Direito, especialista em Criminologia e é coordenador da Intersindical. Denilson, no final do último bloco, eu tinha pedido para você fazer uma análise da situação da segurança pública em Minas Gerais e especialmente também da questão da atuação da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. Você dizia que você percebe limites hoje, que a polícia está muito ligada com o patrimonialismo, né? Aliás, os grandes professores aí de criminologia nos informam que os principais crimes hoje estão na área do patrimônio, né? Com certeza. E não da vida humana, né? Vocês se postulam, de fato, pela constituição de um sindicato cidadão? Com certeza. Nós costumamos dizer que já é uma inversão na própria escala dos bens jurídicos tutelados pelo direito. O maior bem jurídico tutelado pelo direito é a vida humana. E nós que somos cristãos entendendo que a vida humana é em plenitude. Mas há uma inversão. Dá-se muito mais atenção àqueles delitos do ter do que os delitos do ser. Olha a gradação das penas. O crime contra a honra, contra a dignidade da pessoa humana, as penas são menores. Então a gente tem uma visão crítica com relação a isso. Como que o sindicato pode intervir nesse processo? Com certeza, haja vista tá no texto da Carta Constitucional, no artigo 8º, da importância, da relevância da atuação sindical, da liberdade sindical. Nós temos que fazer essa crítica, nós temos que fazer essas propostas de melhora, de aperfeiçoamento das instituições democráticas. E a Polícia Civil é uma instituição democrática permanente, não é a polícia de governo, é a polícia do Estado, a polícia da sociedade, para que ela possa se aprimorar na vanguarda das dificuldades que está sendo imposta ao longo do caminho. Veja bem as novas modalidades de crime que têm acontecido. A questão da pedofilia, dos crimes cibernéticos, a questão das fraudes. Né? Nós vimos aí, o povo ficou escandalizado no último final de semana, a emissora de TV trouxe fraude a compra de medicamentos, licitações na área públicas, de saúde, né? Na área de saúde. Um absurdo, uma vergonhoso, coisa escabrosa. Milhares de pessoas ao mesmo tempo. Reclama-se do sistema, mas o sistema está sendo falho porque está deixando janelas. Então, licitações com cartas marcadas. Como atuar? Aquilo é crime. Como atuar? Como ter uma delegacia especializada na repressão desse tipo de delito, de colarinho branco? Tem a lei, mas até hoje não foi colocada em prática. Então, o que nós vemos é que é preciso aprimoramento desses instrumentos. E não tem outra forma. É o que se estabelece pela ONU, a polícia cidadã, a segurança cidadã, que é um policiamento de maior proximidade, de resgate da credibilidade do povo no aparato público. Polícia que se afasta do povo, órgão público que se afasta do povo, ele não tem credibilidade, então acaba não pegando, acaba não colando. Então a gente, sindicato, cidadão, a gente tenta aproximar a nossa instituição das pessoas, da sociedade, para que possa dar melhores efeitos, melhores resultados. Denilson, a função precípua da PM é cuidar da segurança ostensiva, polícia comunitária, impedir que aconteça, né? Da Polícia Civil, a missão principal é a investigação? Eu costumo dizer que se fosse um jogo, nós estaríamos perdendo de 1-0, porque a gente chega, o criminoso já atuou. É porque ele atuou que nós temos que identificá-lo. Nós temos que apresentá-lo às barras da justiça para que o Estado aplique o jus puniendi dele. Coloque ele à margem da sociedade durante um período. Nosso país não tem pena de morte, não tem pena de degredo, nem pena que avilte a dignidade da pessoa humana, pelo menos não deveria ter. No papel não tem. Então, a obrigação da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, em nível de Estado, Polícia Civil, em nível de União, de Federação, a Polícia Federal, é levar as barras da Justiça, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, quem praticou aquele delito, sob que circunstâncias, até para ter uma dosagem, uma graduação da pena, e ali o Poder Judiciário dizer o direito, deve ficar afastado da sociedade com pena privativa de liberdade, no regime aberto, ou no regime fechado, ou no semiaberto, durante tantos anos. Aí vem outro procedimento, que é a execução da pena, que aí já entra em prática aí a SUAP, né, que vai cuidar da ressocialização daquele delinquente, daquele indivíduo, daquele cidadão. Então a Polícia Civil, ela entra nessa situação de trazer os elementos objetivos, né, a materialidade, através da peça pré-processual, que é o inquérito, a perícia, né, a peça
produzida pela perícia, e a peça produzida de forma subjetiva, na verdade, pelos testemunhos, as oitivas das pessoas que estavam envolvidas no fenômeno criminal. É esse o papel da Polícia Civil, da Polícia Federal, trabalhar de forma técnico-jurídica e técnico-científica. Essa que é a nossa linha, e com muita ética e com muito critério. Denilson, diz muita gente que quando o crime é perfeito, o criminoso esquece a identidade. Né? Pela sua experiência de investigador e também na condução do Sindipol, da atividade sindical em benefício dos policiais civis, quais os principais desafios que você sente hoje na pele que os policiais civis, de forma geral, sentem no Estado de Minas Gerais para desempenhar, como se diz, com ética e com idoneidade, a sua missão? Primeiramente, os direitos humanos. Eu costumo dizer que o policial civil, o policial militar, eles são os maiores promotores de direitos humanos. Por quê? Ele é o primeiro juiz da causa. O problema chegou, quem vai estar ali é o policial. Então ele não pode ser leviano. Não pode ser leviano, não pode ser omisso. Não pode ser omisso, nem ser corrompível, nem não se corromper. Pode, ele tem que ser ímpeto, né? Ele tem que ser impávido, tem que ser ínclito, justo, honesto e exemplo. Você está cobrando o exemplo das pessoas, você tem que dar o exemplo. O que nós discutimos é que os direitos humanos ainda não entrou dentro dos quartéis e nem dentro das delegacias. A dignidade da pessoa humana ainda não foi reconhecida com a dignidade do profissional. As condições de trabalho são subhumanas, não tem conforto, não tem um planejamento arquitetônico para um prédio público, repartição pública chamada delegacia, é qualquer barraco emprestado pela prefeitura, emprestado por um particular, alugado, em condições inadequadas de repartição infraestrutura pública. Capenga. Infraestrutura zero. O governo tem que fazer um pente fino nisso mesmo. O próprio secretário que está chegando aí, Dr. Rômulo Ferraz, uma pessoa da mentalidade aberta, um grande funcionário público, a gente espera que ele possa ter meios para desenvolver sua atividade e resgatar a infraestrutura das unidades policiais. Outra coisa, efetivo. Não dá para você ver de forma impassível a aposentadoria, a morte ou o adoecimento de um servidor sem preocupar em colocar outro no lugar dele. Quando um policial aposenta e não coloca outro no lugar dele, é a sociedade que está pagando mais caro e é o criminoso que está ganhando espaço. E você dizia aí que são 9 mil e precisaria no mínimo o dobro. Minas Gerais é um estado muito desafiador. Nós somos o estado com maior extensão territorial, só perdemos para o Amazonas, e temos um problema sério. Nós temos 853 municípios, é o estado mais fracionado, 20 milhões de mineiros, é a segunda maior densidade demográfica do país, só perdemos para São Paulo. E 9 mil policiais civis apenas para apurar os delitos que não puderam ser prevenidos pela polícia militar. Então é muito pouco, espero que o governo tenha sensibilidade para isso. Esse é o grande desafio, porque é um ciclo vicioso. Porque o colega aposentou e adoeceu, o que ficou sobrecarregado. E também adoece por causa da sobrecarga de trabalho. A política de metas estabelecidas no último governo acaba cobrando, pressionando muito esse trabalhador por resultados. E ele não aguenta. Nós somos uma máquina, sim, mas uma máquina que precisa de manutenção. O corpo humano, ele tem seus limites. Nós vemos aí 8 horas para descanso, 8 horas para trabalho, 8 horas para lazer e acúmulo de conhecimento. Isso é muito pouco, né? Verdade? Denilson, o ano passado a Polícia Civil em Minas Gerais fez greve. E teve greve em vários outros estados. Por exemplo, recentemente na Bahia foi um estardalhaço. Ceará. Né, no Ceará. E aí até quando pegaram lá na Bahia um outro policial de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Articulando e aí sufocaram a greve. Né? Tem risco? Tem greve à vista? De novo? Qual que é o quadro que você... Nós ficamos em 2 oportunidades ano passado, né? 70, depois mais 40 e poucos, quase 120 dias de greve. Por quê? Porque o governo assim não como cumpriu, os professores da rede estadual, né? 120 dias, porque o governo não cumpriu aquilo que havia acordado. Ninguém gosta de fazer greve, nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de dar segurança pública para o cidadão. Mas o recurso derradeiro, quando o governo é omisso na promoção daquilo que é essencial, é a greve. Há sim um indicativo de greve nacional da Polícia Civil, foi votado em Assembleia Conjunta nos 27 estados, né? Nos 26 estados do Distrito Federal, no dia 16 de março, e o indicativo de greve para próximo 16 de abril, caso o governo federal e os governos dos estados não definam algumas premissas básicas para nós, que seja questão do direito de greve, questão do piso salarial nacional, questão do Ministério da Segurança Pública
e a padronização do direito de aposentadoria especial dos policiais. Em Minas nós já temos, São Paulo já tem, mas em outros estados ainda não foi regulamentado. Então, são demandas verdadeiras, né? A regulamentação do artigo 144 da Constituição Federal, é dever do governo federal fazer isso. Então, há possibilidade... Que diz? Prescreve o que esse artigo? O estabelecimento de como se regulamenta a segurança pública nos estados, no Distrito Federal e na União. Então, ali define as prerrogativas de cada polícia, os direitos, né, e a progressão das carreiras. Ô Denilson, já existe algum tipo de controle social externo sobre a Polícia Civil em Minas Gerais? Por força de lei, quem faz o controle externo é o Ministério Público, né? A pessoa dos promotores e procuradores, controle da atividade policial. O controle social é um grande desafio que nós temos que romper, nós temos que vencer, que deveria ser feito pela sociedade. Em Minas Gerais, nós, como sempre, tradicionalmente, mostrando o caminho para o Brasil, já tem a ouvidoria de polícia, mas ainda falta mais aparelhamento, falta mais estrutura para essa ouvidoria de polícia atuar em todo o estado. Haja vista os problemas que eu já disse, 853 municípios. A ouvidoria de polícia deveria e deve fazer o controle social por parte do aparato policial. E é importante isso, Giovanni. Por quê? Como instituição democrática e permanente, a Polícia Civil tem que sempre se aprimorar, se aperfeiçoar para atender às demandas da sociedade. Não podemos mais ter uma polícia que trabalhe da forma que se trabalhava no século passado. Nós temos hoje a tecnologia à nossa disposição, nós temos aí as complexas relações humanas à nossa disposição. Um desafio que nós temos aí é a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, como implementar as medidas protetivas para a vítima da violência doméstica. É um desafio para a Polícia Civil, dar garantia de vida, garantia de segurança, integridade física para essa vítima e para esses familiares. Então, como se faz isso? Com o controle social, a sociedade sendo ouvida e a sociedade também denunciando e cobrando essa melhora. Então, nós, inclusive, aproveitar a oportunidade, pedir mais apoio para a ouvidoria de polícia. O Dr. Paulo Vaz de Alquimim ficou lá por 2 mandatos, contribuiu muito, mas com pouco apoio. Que o próximo ouvidor ou ouvidora possa ter meios e recursos para desenvolver essa atividade que nós julgamos de fundamental importância. Denilson, agora no final de abril, de 27 a 30, vai estar acontecendo aqui em Belo Horizonte o 4º Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais do Campo e da Cidade, né? Eu observei que na greve, por exemplo, na greve dos professores da rede estadual no ano passado, aquela memorável greve de 112 dias, longuíssima, né? Maior da história. Teve ali também a participação e o apoio de policiais civis, do Sindipol, né? E algumas pessoas até comentavam assim, falaram, uai, aqui, juntos, somando força com os professores, estão policiais civis, estudantes, sem terras do MST, atingidos por barragem do MAB, né, o pessoal das ocupações. Qual a análise que você percebe? Como é que o Sindipol se comporta nessa questão da relação com os outros movimentos sociais e sindicatos, tanto do campo quanto da cidade, e se especificamente o Sindipol vai participar desse 4º Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais? Perfeitamente. Nós vemos isso com muita tranquilidade e muita positividade. Por quê? Não é só ajuda financeira, que a gente de vez em quando pode ajudar, mas também a ajuda moral, a ajuda institucional, porque no nosso segmento de segurança pública ainda tem enraigado aquela visão patrimonialista. Muitas vezes a polícia militar não compreende, o delegado da polícia civil daquela regional não compreende os movimentos, quer reprimir. Criminaliza os pobres e os movimentos sociais. O governo usa a polícia para criminalizar os movimentos sociais, usa o poder judiciário para judicializar as greves, os movimentos sociais e sindicais, e nós fazemos o contraponto a isso. Então, que a gente puder estar presente, já dizia quebrar preconceito, se aproximar, Paulo Freire, né? A pedagogia da presença, mostrar que estamos presentes, estamos também apoiando, e óbvio, na construção de um modelo equilibrado de sociedade. É esse o papel que o sindicato quer estar sempre demonstrando e atuando. Beleza, Denilson Martins, obrigadão de coração, infelizmente o tempo evaporou, né? Quem quiser conhecer mais de perto o trabalho do Sindipol, via internet, www.sindipol, com demudo, né? sindipolmg.org.br. Entrevistamos aqui no Palavra Ética o Denilson Martins, que é presidente do Sindipol, o Sindicato dos Servidores de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Agradecemos de coração a todo o pessoal aqui da TV Comunitária de Belo Horizonte e a você, telespectador, telespectadora que nos honrou com sua atenção. Obrigadão e até o próximo programa, com a graça de Deus.